Viu só? Rapidinho, um minuto. Estamos de volta com o nosso convidado, doutor Lauro José da Mata, advogado especialista na área eleitoral, membro da OAB, da Comissão de Direitos Eleitorais. Direito Eleitoral. Da OAB. Que orientação o senhor daria para o eleitor, né, que vai comparecer nas próximas eleições, daqui a um ano praticamente aí? Quais as principais recomendações o senhor daria a esse eleitor? Excelente pergunta, Éder. O que nós temos absolutamente claro é que vivemos, imagina, né, os países que não vivem isso, situações tão deploráveis, inclusive como atravessamos nesse momento, com tanta tristeza no Oriente Médio. Não quero dizer que não tenha eleições lá, mas eu, pelo menos numa parte delas, eu acho que não tem com essa liberdade, com essa tranquilidade. Israel é um país democrático, Israel é um país merecedor de toda a nossa admiração. Mas muitos desses países não têm essa liberdade que nós devemos fazer uso dela aqui com toda a força. A oportunidade de votar, por mais que se critique os políticos e aquilo, mas é uma oportunidade de ouro para você escolher o vereador que você possa ter acesso a ele, não para o interesse pessoal, mas para a reivindicação, a questão do trânsito da cidade, a questão da limpeza da cidade, a questão da regularização fundiária, tão grave aqui em Cuiabá ainda, que é um assunto que é tão presente sempre. Então, é uma oportunidade de ouro do eleitor que deve abraçá-la com muita vontade, com muito fervor, porque a democracia é o que melhor tivemos até hoje. Ao longo da história universal, né, você vai dizer, a República Romana era um grande exemplo há 2000 anos atrás. Sim, mas de forma alguma, com certeza, tendo, vamos dizer, essa possibilidade de participação como a democracia nossa. O eleitor deve votar sim, deve incentivar, diminuir essa abstenção eleitoral, porque quanto mais eleitores votarem, maior será a representatividade, a responsabilidade do eleito. Se eu me elejo vereador com 2.000 votos, a minha responsabilidade já é enorme, com 1.000 que seja, mas ela é muito maior se eu tenho, com a participação maior do eleitorado, mais votos ainda. Então, oportunidade de ouro, o eleitor deve ir de forma comedida, de forma respeitosa com as opiniões contrárias, com quem vai votar em outro. O eleitor deve ir de forma responsável, não participar de confusão alguma. A questão de voto consciente, sobretudo, voto não tem voto não tem valor, se diz muitos movimentos aí, voto tem consequência. Essa consequência é o que teremos de políticos depois nas câmaras municipais, nos cargos executivos, no caso das eleições do ano que vem. O cidadão foi escolhido a ser mesário. Chegou lá uma notificação do Tribunal Regional Eleitoral, enfim, convidando, né, ou determinando se é impositivo ou não, para que seja mesário na zona tal, enfim, né? Ele tem o direito de não comparecer, ou ele tem a obrigação de comparecer? Obrigação. Sem maiores delongas, eu digo obrigação porque é uma convocação do poder público. O poder público, no caso aí, o poder judiciário, eleitoral, que escolhe dentro dos cidadãos da comunidade aqueles que vão ter a honra, eu considero dessa forma, de participar do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral, como órgão, tem os juízes eleitorais, os desembargadores, no caso da Corte Eleitoral Regional, tem os funcionários, tem os mesários. Os mesários é função honrosa. Você convocado que seja para ser presidente, secretário, membro de mesa. Então, uma das consequências é multa. Uma das consequências é aquela regularidade eleitoral que a gente falou há pouco aqui, inclusive para o passaporte, para concurso público. Então você precisa entender que a convocação da Justiça Eleitoral, que a indicação do seu nome é uma oportunidade de você participar desse processo eleitoral de forma honrosa e não simplesmente fugir a ele. Se justificativa tiver... Isso eu ia colocar, né? Salvo justificativa, caso de doença, por exemplo. Salvo justificativa, né? E aí não é só para isso, para tantas outras coisas, como no trabalho, no emprego do dia a dia, é preciso ter uma justificativa plausível, verdadeira, não mentirosa, porque mentir tem consequências, inclusive mentir para a Justiça Eleitoral para não comparecer para esse serviço tão honroso.
O senhor foi coordenador jurídico de várias campanhas majoritárias. Como é para o senhor ser convidado por tantos que já foram eleitos, outros não, né? Mas estar sempre sendo lembrado dentro do processo eleitoral no estado e na capital que o senhor reside? É uma honra muito grande. Eu escolhi Mato Grosso para vir fazer a faculdade aqui na década de 80. E me integrei à Cuiabania, me integrei ao estado que, imagina, em 40 anos, o que não vimos de mudanças aqui. É uma satisfação enorme integrar Mato Grosso. As campanhas eleitorais, fiz amigos para quem eu prestava serviço e amigos adversários, vamos dizer assim. Me lembro de uma campanha engraçadíssima em Alta Floresta, com a querida prefeita Isaura indo à reeleição, o Romualdo Júnior, candidato fortíssimo. Então, em todas as eleições, eu nunca fiz inimizades, porque sempre tratava, e no TRE, quando atuei muito, todo mundo com muita lealdade. Isso, sobretudo, é que é o importante na advocacia, no direito eleitoral, que eu falo tanto de cidadania aqui. No direito eleitoral, é essa oportunidade, por quê? Porque as regras estão aí e vamos pugnar todo mundo para o cumprimento das regras. As regras são estabelecidas para que haja paridade de armas, para que ninguém tenha vantagem sobre o outro. Ah, mas tem vantagem financeira, vantagem econômica. A Justiça Eleitoral e suas normas, ou o Congresso Nacional, quando baixa suas leis, procuram diminuir essa possibilidade de desvantagem. Então, sempre foi essa luta para a paridade de armas, para o respeito às normas e para, sobretudo, o tratamento aos adversários. Os políticos precisam, inclusive, também estar sempre atentos assim, não estou aqui puxando a orelha de ninguém, não. Tem tantos amigos com mandatos, outros que almejam mandatos, mas precisam tratar os adversários como tal, apenas como adversários. No debate de ideias, no debate de dizer que, olha, eu estou melhor preparado para representá-lo como vereador ou como prefeito de Cuiabá, pela minha história e pelo que eu estou estudando e me preparando. Então essa é a situação que eu penso muito com relação à política. Exerci assim na advocacia, no TRE, construí nesses anos todos, ou na Justiça Eleitoral, com todos os juízes que passaram pelas zonas eleitorais de Cuiabá, do interior do estado. Já fui a Juína, a serviço. Eu quero pegar um gancho aqui na sua fala. Essa sua dedicação, esse sacerdócio, né, ao direito eleitoral, evidentemente não são só flores, né? Nessas viagens, inclusive, que o senhor fez e continua fazendo pelo interior, me parece que aconteceu um acidente gravíssimo, né, com o senhor. Eu queria que se o senhor se sentir à vontade para falar sobre isso, que contasse para o nosso telespectador em que circunstâncias se deu esse acidente, o que o fez, inclusive, repensar a questão de assumir como juiz membro lá do Tribunal Regional Eleitoral, sendo indicado por unanimidade. Então, uma confluência aí de fatores. Falo com absoluta tranquilidade. Esse acidente foi muito grave, em que tive sequelas enormes no membro inferior direito, a perna ficou até mais curta um pouquinho, ferimentos sérios na cabeça, e exatamente numa viagem ao interior. Mas tem um lance interessante que eu gosto de contar dele, que isso é do direito eleitoral, porque numa questão de um prefeito que eu consegui êxito na cassação do primeiro colocado, e aí o meu cliente foi assumir a função, eu fui obrigado a ir à comarca, no caso lá no Araguaia, lá em São Félix, e prestando assessoria, que era uma espécie de continuidade, estabelecemos uma sessão da Câmara Municipal com 5 vereadores de 9 da Câmara, em nenhum deles sendo membro da mesa. E aí o oficial de justiça ao juiz dizia o seguinte: o advogado está dizendo que vai instalar a sessão aqui com 5 e nenhum deles é da mesa. Daí a pouco o juiz deu retorno para ele dizendo: está certo, o advogado, pode instalar a sessão sim e dar posse para o candidato, que eu já mandei dar a posse para o prefeito. Porque havia uma movimentação grande para, numa tentativa de buscar liminar, não dar a posse. Mas são eventos interessantes. Nesse evento aconteceu sim, eu sofri uma ameaça
no meio do público, num canto, dentro da Câmara Municipal, mas eu tomei providências enérgicas no mesmo momento. O acidente veio ter uma repercussão num determinado momento, alguns anos atrás, quando eu obtive, e sou muito grato, trago isso com uma responsabilidade nas costas muito grande e nenhuma vaidade. Estou muito grato, a maioria deles, praticamente todos estão no tribunal ainda, coloquei o meu nome, o TJ é quem escolhe uma lista de 3 dos advogados todos que se apresentam, manda para o TRE, que dali encaminha para Brasília, o TSE faz diligências, há toda uma liturgia, e ao final o TSE encaminha à Casa Civil, ao Gabinete da Presidência da República. O processo no qual eu tive essa indicação unânime do TJ já estava na antessala da presidente Dilma nos últimos dias de mandato dela. Eram uns últimos dias também tumultuados. Eu tinha feito um trabalho, com todo respeito aos colegas que disputavam, também grandes colegas advogados, e com uma crença muito grande de nomeação por ela, como outros também poderia, e nunca se sabe. Ali são 3 nomes que vão e a presidência da República, imagina, uma instituição daquela. O que ocorreu foi que, já chegando o meu processo na presidência da República, eu entendi, naquele momento, uma dificuldade minha. E como não há vaidade nenhuma, como eu disse hoje, isso é responsabilidade, eu achei que não era um momento adequado. Foi uma surpresa para os meus colegas, para as pessoas que estavam envolvidas no processo, mas eu, naquele momento, falei com todo mundo que comigo mesmo eu guardava, acalentava esse sonho de buscar isso em outro momento. Inclusive agora estou. Estou porque estou, vamos dizer, no outro momento, ano que vem, exatamente, 2024. Nós estamos falando de concorrer a disputar, né, a uma vaga para juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral. Que a advocacia tem lá 2 cargos, isso, de juiz titulares, dois titulares e 2 substitutos. Exerce um mandato de 2 anos com direito a uma recondução e... Quem faz essa escolha? É a magistratura? É o Tribunal de Justiça? Isso, como disse, o Tribunal de Justiça, ao receber todas as inscrições de advogados que preenchem os requisitos de idade, de tempo de advocacia, faz uma eleição entre seus membros, os desembargadores no pleno faz a escolha dos 3, os 3 mais votados são encaminhados ao TRE, que continua todo o processo ao TSE e à Presidência da República. Essa situação é semelhante ao que o TJ vai fazer agora com a vaga de desembargador. Não vamos misturar as coisas, que os advogados vão se inscrever do 5º Constitucional, da mesma forma o Ministério Público também. No TJ vai, no caso agora, tem uma diferencia um pouquinho, porque na OAB, o Conselho Estadual da OAB vai eleger 6, o TJ vai cortar 3. O TJ não vai eleger 3, vamos dizer assim, de forma direta, mas acaba elegendo 3 porque vai cortar 3 dos 6 que chegarem lá. Muito bem. Quero agradecer, mas antes de agradecer, Lauro, você tem 30 segundos para dizer quem é Lauro José da Mata. Ótimo. Advogado, que não me arrependo, e quando fiz, com toda a humildade do mundo, quando fiz o vestibular para Direito, somei pontos com colegas que moravam em República, junto, para passar para Medicina. Por algum tempo eu pensava, podia ter sido médico, eu adoro Medicina, inclusive, muito hoje. Mas advogado, e advogado na essência da palavra. Advogado com muita vontade de cada vez ver o progresso do país do ponto de vista de instituição democrática que o país é. E a advocacia é, sobretudo, um dos momentos mais ricos dessa coexistência do Estado democrático de direito. Muito bem. Muito obrigado, meu amigo Lauro José da Mata, por ter aceito o nosso convite, prestativo, atencioso, educado. Você tem um fino trato com as pessoas que é invejável. Desejo a você muito sucesso nesse novo projeto de tentar chegar a juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral. Não posso falar por ninguém, mas pelo que a gente entende, não acredito que você teria dificuldades por ser tão bem quisto pela magistratura,
diante da sua postura como profissional, a sua ética, a sua conduta, a sua história na OAB, a sua história no direito eleitoral. Eu acho que nada mais justo do que coroar toda essa sua carreira ocupando uma cadeira ali de juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado pela sua presença. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Como hoje será uma honra, com certeza absoluta.